Olá, você ligado aqui no SL Tutoriais. Eu sou Sebastião Lúcio e hoje vocês me acompanham, pessoal, na como fazer a movimentação do nosso player no nosso sistema multiplayer online. Ou seja, a movimentação do nosso player será transmitido a todos os outros clientes da rede, a todos os outros jogadores, bem como a movimentação dos outros jogadores serão transmitidas à nossa aplicação, ao nosso jogo. Pessoal, se possível, já deixe seu like aí no vídeo, não deixe para o final, senão você acaba se esquecendo. Então, bora lá então, pessoal. Aqui eu já estou com o Unity aberto, também já estou com o Mono Develop aberto, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é criar duas funções. Uma para transmitir a movimentação do player para o nosso servidor e outra também para transmitir a rotação do player, né, para o servidor, caso nós estejamos interessados. Então aqui, pessoal, eu vou criar um método chamado public void emit position. Ele vai receber como parâmetro um vector tree, que vai ser a nova posição do nosso player, né? Assim que o nosso player se mexer, ele vai transmitir esse position aqui para a nossa classe network socket IO. E aqui a gente vai repassar essa posição nova do player para o servidor. Nós vamos criar também uma variável data do tipo directionary, assim como a gente criou em aulas anteriores, né? Eu expliquei que isso aqui é uma tabela hash, então ela vai ter uma chave e um valor, né? Ambas vão ser string, então aqui eu instancio uma variável chamada data, recebendo new directionary. Eu também vou criar uma variável chamada position, do tipo vector tree, né? E ela vai receber um new vector tree contendo a posição x do nosso player, y e posição z, né? Que vão ser passados nessa variável underline post. Em seguida, pessoal, a gente vai setar, a gente vai criar uma chave chamada position na nossa variável data, né? E como valor dessa chave position, a gente vai passar o position.x, né? Que é a componente x aqui dessa variável position, concatenado com vírgula. Lembrando que a gente vai passar um string, então a gente tem que concatenar tudo aqui, concatenado com aspas, vírgula, fecha aspas, a gente dá um mais, position.y mais aspas, vírgula, fecha aspas, concatenado com position.z. Beleza, pessoal? Em seguida, a gente vai dar um socket.emit. A gente vai chamar o método emit e aqui a gente vai passar como nome move, né? A gente vai enviar isso para a callback lá do servidor, chamada move. A gente vai instanciar um new JSON object para estar encodando, né, essa variável data no formato JSON. Lembrando que data aqui ela vai armazenar a gente vai mandar somente o position, vai converter aqui para JSON e enviar isso para o servidor. Beleza, pessoal? Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E vamos também criar um método chamado emit rotation, justamente para transmitir a rotação do nosso player. Então aqui em vez de emit position, a gente vai colocar emit rotation. Diferente do position, pessoal, aqui no parâmetro a gente vai receber uma variável do tipo quaternion, que é a variável é o tipo, né, para a gente guardar rotações aqui no Unity. Vou dar, vai receber o parâmetro chamado underline hot, do tipo quaternion. Vou até apagar aqui, mas vai ser bem parecido a transmissão. Novamente, a gente vai instanciar outra variável data aqui, do tipo directionary também, e a gente vai criar a chave chamada rotation, né? Então, o campo rotation da nossa variável data vai receber a rotação em x do nosso player, concatenado com vírgula, concatenado com a rotação em y, a gente coloca vírgula aqui também, concatenado com a rotação em z, e concatenado com um braço aqui de rotação, né? Que aqui a gente chama de W, né? Então, para a gente fazer uma rotação, a gente precisa de um braço. Tanto indicando se a gente está rotacionando no eixo X, Y ou Z. Então, isso aqui é característica da variável quaternion. Depois vocês deem uma pesquisada aqui sobre esse tipo de variável. E nós vamos transmitir essa rotação ao servidor através também da função socket.emit, mas só que agora para uma callback diferente chamada rotate, né? A gente vai encodar essa variável data num pacote JSON e enviar ao servidor. Beleza, pessoal? Basicamente aqui no script network socket.io
para transmitir a nossa movimentação para os outros clientes, é só disso que a gente precisa. Agora a gente vai lá para o servidor. Então aqui, pessoal, a gente está no servidor que a gente vem trabalhando nas últimas aulas. A gente vai criar uma callback aqui, justamente para transmitir a movimentação do player, né? Então a gente aqui já tem algumas callbacks. Tem a callback login e a callback disconnected. Agora a gente vai criar mais uma callback, chamada... Na verdade, a gente vai abrir um socket aqui, né? E a gente vai ter uma callback aqui para tratar essa requisição aqui. Aqui eu vou colocar um fecha parênteses, ponto e vírgula, para fechar esse socket aqui. Lembrando, pessoal, você que não sabe o que é uma callback, callback é como se fosse uma função comum, mas só que ela é assíncrona, né? Normalmente um programa, quando executa funções, ele executa as funções sequencialmente. Então, ele não pode executar uma função que esteja depois da outra antes de executar a função anterior. Já as callbacks, pessoal, é diferente. As callbacks são executadas sem ordem ou simultaneamente. Então, elas são assíncronas, ou seja, as callbacks podem ser executadas. Ela não fica, uma callback seguinte não precisa esperar uma callback anterior ser executada para que ela possa ser executada também. Basicamente é isso. E as funções aqui do Unity, né, são todas síncronas, né? Elas são executadas sequencialmente. Então, essa que é a diferença de uma callback para uma função comum, né? Então, basicamente, a gente criou aqui um socket.on. O nome aqui que a gente deu é move. Justamente o nome que a gente vai enviar aqui, ó. A gente está enviando para essa callback. Esse nome aqui é universal, tanto aqui no servidor quanto lá na aplicação. A gente cria a callback function aqui, né, que é como se fosse uma função, mas só que é assíncrona. E tá aqui o nosso pacote JSON que a gente está enviando aqui, com a rotação do player, né, encodada em JSON. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, pessoal, é pegar a nossa variável currentUser, que vai guardar o player que abriu esse socket on, né, o nosso player que está emitindo movimento. A gente vai pegar o campo position e jogar o position novo dele aqui, ó, que é passado aqui na variável data, né? Então, assim que ele mudar a posição aqui na aplicação, a gente atualiza aqui no servidor a posição do nosso current user, né? Que ele abriu o socket aqui. E o próximo passo é transmitir essa nova movimentação aos outros players, né? Em broadcast. Então aqui a gente vai dar um socket.broadcast.emit e lá no Unity a gente vai ter uma função, um evento, né, chamado updateMove, que vai tratar essa chamada aqui em broadcast. Então todos os outros clientes agora vão ter esse updateMove. Então eu vou dar um Ctrl S aqui. Eu posso estar printando na tela também essa movimentação nova no nosso current user, né? currentuser.name move to current user position. Então o nosso usuário que abriu o socket se moveu para a posição aqui. Então a gente vai voltar lá para o Unity e tratar essa chamada aqui, updateMove. Aqui no Unity, pessoal, do jeito que a gente vinha fazendo anteriormente, a gente vai abrir um socket aqui para escutar essa chamada do servidor, né? Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou dar um nome que eu estou passando lá no servidor, que no caso é updateMove. updateMove. Posso copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, updateMove. E a gente vai criar aqui uma função para tratar essa chamada, que vai ser a onUpdateMove. Na verdade, eu vou dar um nome de onUserMove. Então, vamos lá criar essa função aqui. Então, aqui, pessoal, eu vou criá-la por aqui mesmo. Ela vai ser void, que não vai retornar nada. onUserMove. Ela vai receber como parâmetro aqui também um socket IO event, né, que é um evento, e eu vou dar o nome desse evento, né, que ele vai trazer aqui um pacote JSON, então OBJ. Então dentro de OBJ ele vai trazer um pacote JSON, né, que vai ser justamente a nova posição
do usuário que se moveu. Então, esse user move aqui vai ser tratado por todos os clientes e vai fazer o player aqui se mover aqui na aplicação do inimigo, né, do outro cliente. Então, pessoal, aqui na aplicação dos outros players, né, a gente vai criar uma variável chamada do tipo GameObject, chamada NetworkPlayer. A gente vai localizar esse player que se moveu, né? Então a gente vai pegar o campo name aqui, do nosso current user, né? E vai localizar ele aqui na nossa aplicação. A gente vai fazer uma conversão de JSON para string, né? Lembrando que o nome do nosso cliente que se moveu vai vir no formato JSON, vai vir empacotado num pacote JSON. A gente converte aqui e dá um GameObject.find. Então a gente vai localizar o player que se moveu aqui na aplicação do inimigo. Antes da gente prosseguir aqui, pessoal, a gente precisa criar mais um script, né? Que vai ser o script que vai controlar os network players aqui no inimigo. Então vai ser um script que vai transmitir a movimentação dos players aqui. Então a gente vem aqui no Unity, eu vou vir aqui na pasta Scripts, eu vou vir com o botão direito aqui dentro da pasta Scripts, vou criar um script, C# script, chamada Network Player Controller. Enter. Esse script, pessoal, vai ser um script bem simples, apenas para transmitir a movimentação que chegou do servidor ao GameObject aqui do player que se moveu. Então, é um script bem simples. A gente vai editar ele agora. Então, aqui no Unity, eu vou abrir a pasta Scripts. Vou abrir esse script que a gente criou, né? Network Player Controller. Vou dar um OK aqui. Posso apagar esse update, né? Não vou precisar do update. O start eu posso deixar aqui mesmo. Nós vamos criar duas variáveis aqui também, duas variáveis simples, né? Uma variável do tipo string, chamada id, e outra, pessoal, uma variável do tipo player name, né? Que quem não se lembra é aquele script que a gente criou para estar colocando o nome naquele texto que vai ficar em cima do player, né? Então, basicamente, a gente vai criar uma variável do tipo desse script. Aqui no método start, nós vamos estar localizando o componente, esse script, né, que vai estar associado ao player inimigo, né, vai ter um script para controlar o texto que vai aparecer lá nele, né. Então a gente vai acessar esse componente do tipo player name, que na verdade é o script, e vai setar ele, o nome, como o nome do nosso player, né, que se moveu. Esse script tinha um nome playerName.setName recebe thisName, diz.name, né? Que na verdade é o nome do player que se moveu, ou o network player que está se movendo lá. Então, basicamente, a gente só vai setar o nome aqui. E para transmitir a movimentação, pessoal, a gente vai ter dois métodos simples. Basicamente, só transmitir a movimentação do player que chegou lá do servidor. Lembrando, pessoal, que esse script Network Player Controller vai estar associado a todos os players inimigos, né? Então, vai ser o script para controlar a movimentação desses players, assim como também para estar dando nome a esses inimigos, né? Aquele texto que vai ficar em cima dos players inimigos. Basicamente, o método para movimentação que a gente tem é esse, public void move, que vai receber a nova posição do player, que vai chegar do servidor, né? E a gente vai transmitir essa nova posição através do transform.position. Então, esse método aqui vai fazer a atualização do movimento do player lá que se moveu em uma das aplicações. Mesma coisa para o rotation. A gente vai criar um método também, public void rotation, justamente vai receber um rotation aqui, uma rotação, que vai chegar do servidor também. E vamos transmitir ao nosso player que vai estar aqui, né? O nosso player inimigo vai receber. Basicamente é só isso, esse script network player controller. Vou dar o Ctrl S. Ele vai compilar aqui. E a gente vai associar esse script ao nosso prefab inimigo, né? Do player inimigo, que vai ser justamente esse network player, né? Vai ser o cubo inimigo. Então a gente vai associar esse script de controle do network player ao nosso prefab network player. Bom, ele compilou o script aqui, então a gente vai clicar aqui, ó, a gente vai na pasta prefabs, vai clicar no nosso prefab network player, e aqui a gente vai associar um script a esse network player, né?
Então, basicamente, eu posso trazer ele aqui para nossa hierarchy, né, para estar editando. Eu vou aqui em add componente, scripts, e vou associar aqui, ó, esse script que a gente acabou de criar, Network Player Controller, que é justamente para controlar os players inimigos aqui na aplicação do cliente, né? Lembrando que ele vai ter associado a ele aqui um name, né? um test mesh, né? Um texto 3D, vai estar associado a ele aqui. E esse texto 3D tem um script player name, que a gente vai setar o nome dele, né? Em conjunto aqui com o script network player, né? A gente vai pegar esse componente e setar o nome aqui também. Beleza, pessoal. A gente vai atualizar esse prefab, né? Então vou clicar aqui em network player e arrastar de novo aqui para o prefab. Ele vai atualizar. Pronto. Agora esse já tem um script aqui network player controller. Eu posso deletar esse aqui, que a gente vai instanciar os inimigos dinamicamente aqui na cena. Ok. Então, pessoal, a gente vai voltar lá para nossa script network socket IO. Agora que a gente já tem o script network player controller criado, pessoal, a gente já pode transmitir a nossa movimentação para o player inimigo através desse script. Então aqui a gente vai criar uma variável do tipo network player controller. Aqui está faltando um L. Chamada player com, né? Que vai ser uma variável para acessar o script do nosso network player. Aqui faltou um L também. E aqui faltou um L. Ok, essa variável que vai guardar o script, né, associado ao nosso player inimigo, né, a gente vai acessar aqui o nosso player inimigo, né, network player, vai pegar esse objeto, vai pegar o componente script dele, network player controller, né, então, e vai jogar nessa variável player com. Agora que essa variável player com guarda esse script, né, a gente já pode acessar os métodos dela. O que a gente quer transmitir aqui? O move, né, pessoal? Então, a gente vai acessar esse método move aqui. E vai mandar como parâmetro um position. E esse position a gente vai transmitir ao transform do player inimigo. Então, voltando lá para o nosso script network socket IO, player controller ponto move, ponto, deixa eu ver aqui, dá um Ctrl S. Na verdade não é player controller, né? Player controller é o objeto. A gente vai acessar, na verdade, o player com esse ponto move, né? Que é essa variável que está guardando o script. E aqui no ponto move a gente vai julgar a movimentação que veio lá do servidor, né? A nova movimentação do player, que está empacotado no pacote JSON e joga aqui dentro, ó. Faz uma conversão de JSON para string, né? Então aqui, pessoal, a gente vai fazer duas conversões, né? A gente vai pegar o campo position, que vai chegar aqui do servidor, né? Esse position vai estar aqui armazenado aqui, ó, no campo position, que vai ser a nova posição que foi transmitida aqui para o servidor. Vai passar para string e de string para vector tree. E esse vector tree que armazena a posição vai ser transmitido ao nosso script player com, que controla o nosso network player. Então aqui no move, que por sua vez vai ser transmitido ao transform aqui movimentando o player. A gente não precisaria desse script, pessoal, para estar controlando o nosso player. A gente poderia transmitir essa movimentação diretamente ao game object, né? Então essa linha aqui faria a mesma coisa, né? Então a gente não precisaria dessa, a gente não precisaria de um script em si, né? Então aqui, ó, a gente já pega o game object e já joga aqui, ó, no transform.position essa nova posição que foi transmitida. Então essa linha aqui causa o mesmo efeito, né? Mas para fins de organização, eu preferi criar um script que controla esses players inimigos, né?
Então aqui, através do método move, eu faço essa movimentação. Para o rotation, pessoal, vai ser a mesma coisa. Então, para o método rotation, a gente também vai ter um onUseRotate, né? Rotate. A gente vai acessar também o script Network Player Controller e vai julgar a rotação que vai chegar aqui também em um pacote JSON, né? Aqui eu tive que criar uma variável de conversão de JSON to vector for, né? Que na verdade o rotation ele transmite na verdade 4 componentes, né? Lembrando que aqui quando a gente vai transmitir o onRotate, que eu não sei se eu cheguei a fazer aqui com vocês ainda, eu fiz só olha lá, o onUser, não é aqui. A gente fez o emit position, né? No emit rotation, a gente está mandando, na verdade, 4 campos, né? E aqui no servidor, a gente também tinha que ter criado a função rotate, né? Então, aqui também é igual a do move, né? Então, criando a função socket_on.rotate, basicamente, ela é bem parecida com o move, né? Então, currentUse.rotation vai receber data.rotation. E lá nos clientes a gente vai ter uma callback chamada update rotate. E lá a gente vai tratar a rotação também. Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez para o move, fazendo aqui para o rotation também, para transmitir a rotação. Eu dou um Ctrl, na verdade, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Então aqui, em vez de ser update move, update rotate, né, para atualizar a rotação. A gente teria aqui também uma função para tratar onUseRotate, que a única diferença agora é que a gente vai usar a gente também vai acessar a gente também vai criar um GameObject aqui, né, para estar acessando o nosso player inimigo, né. Mas só que na hora de converter aqui a rotação, a gente precisa de um vector for, né, e precisa de uma função também JSON to vector for, que também é uma função parecida com JSON to vector tree, né? A função de conversão aí. Então aqui, pessoal, essa função JSON to vector for é bem parecido com a JSON to vector tree, mas só que a gente converte agora esse pacote JSON em um vector for, né? Em vez de estar comentando um vector tree. Então aqui a gente cria uma variável new vector, né? Do tipo vector for. Pega aqui esse pacote JSON, né? Que está em string. E ele está separado por vírgula, né? Lembrando que a gente está dando aqui ó, um emit rotation separado por vírgula. Então a gente quebra em pedacinhos, né? Em x, y, z e w, né? A gente está mandando rotation.w. Quebra em pedacinhos separados por vírgula. É isso que essa função reject.split faz. E devolve, ó, e joga e cria aqui, ó, um new vector for. Passa esse string x, né? Que ele vai estar na posição 0 aqui, né? Desse vetor que vai guardar x, y, z em formato de string, né? Passa para float, né? Através da função float.parse, passa o y, né? Passa aqui vai estar o y e o z e também o w, né? Que é o braço de rotação lá para o player estar fazendo a rotação. Então aqui, ó, na onUse rotate, a gente dá um new vector. Então esse hot vai receber essa nova rotação já convertida em vector for. Vai acessar o script Network Player Controller, né? Que a gente vai guardar na variável playerCon. E o playerCon tem um método rotate, que a gente vai transmitir um new, vai dar aqui um new quaternion, com esses novos campos aqui de rotação, mais o braço de alavanca de rotação. Então, eu não vou aprofundar nisso não, pessoal, mas basicamente a gente está transmitindo a rotação aqui. E aqui no Network Player Controller a gente vai ter um método rotate, que vai receber essa rotação, e vai rotacionar o player aqui, através da função transform.rotation, recebe essa nova rotação do player. Então, basicamente, a gente transmitiu aqui a rotação e a movimentação do player. Agora também, pessoal, a gente precisa de mais um script para controlar o nosso próprio player, né? Que aí vai receber os comandos do teclado ou do touchscreen para estar movendo o nosso player em si. Eu já tenho esse script aqui, chamado Player Controller, né? Eu já criei ele aqui.
Novamente, vocês vão vir aqui, ó. Eu vim aqui com o botão direito, Create, C# Script e criei o script Player Controller, que vai, na verdade, esse aqui é a gente que vai controlar. Então, o script Network Player Controller é como se fosse a máquina controlando. E o Player Controller somos nós mesmos controlando o nosso próprio player. E esse script Player Controller a gente vai associar ao prefab nosso, né? Que é o player, né? Lembra que esse player é o player nosso mesmo. E o network player são os players inimigos. Então a gente também precisa aqui, ó, de um script para controlar o nosso próprio player, que vai ser justamente esse player controller. Então aqui, pessoal, esse script vocês podem usar qualquer script de controller de personagem, pode até usar o próprio script do Unity, né? Esse aqui vou usar esse mesmo. A gente vai criar algumas variáveis aqui, não se assustem com essa quantidade de variáveis. Aqui, ó, essa player name é para controlar aquele texto, né? Para estar atribuindo o nome do nosso player àquele texto que vai ficar em cima do cubo. Eu criei essas variáveis aqui, eu não sei porquê. Isso aqui não é importante, né? Essa variável aqui é importante vocês criarem, que vai comunicar lá com o nosso script network socket.io. Aqui eu dei o nome ela de socket, né? Mas podem dar outro nome aqui também. Tem uma variável também float de vertical speed, né? Velocidade vertical e rotation speed, que também é a velocidade de rotação do player. Eu criei uma variável também aqui chamada myRigidBody para acessar o rigidbody do nosso player. Variável jump force aqui, porque no caso a gente está transmitindo o pulo também. Eu acho que algumas variáveis aqui são desnecessárias, pessoal. Depois no final eu vou excluir algumas delas. Mas basicamente a gente vai usar algumas variáveis aqui. Aqui no método start, essa variável socket, a gente vai dar um find object of type. A gente vai achar o game object que tiver esse script network socket.io, né? Justamente para estar acessando ele aqui. A gente vai precisar acessar esse script. A gente também vai precisar da variável player name, justamente para acessar aquele texto, né? O script associado ao texto, para estar atribuindo o nome do nosso player ao texto lá, né? Que vai ser o texto que vai acompanhar o player. E a gente vai acessar o método playerName.setName e vai atribuir o nome do nosso player, né? Pro texto que vai acompanhar o cubo. Aqui a gente tem uma variável também jump force, né? Que seria a força de pulo para o nosso player estar pulando. E o myRigidBody, a gente vai pegar o nosso próprio componente rigidbody também e jogar nessa variável. Basicamente essas variáveis aqui não vão ser muito úteis para a gente aqui não. Então aqui por mera conveniência. Basicamente a gente vai ter um método só, né, para fazer a movimentação do player, chamado move. Então a gente joga ele aqui dentro do update. E aqui a gente vai criar, tá criando esse método, void move. Basicamente esse método vai fazer o player se mover. Então basicamente, pessoal, esse script aqui, player controller, vai ser um script para estar controlando o nosso player aqui no jogo. É um script simples, né? Então basicamente ele tem essas variáveis aqui, né, de controle mesmo, e o método move, método jump, né? Nesse caso eu acho que nem vou colocar o método jump, não vai ser tão necessário aqui. Então aqui, pessoal, a gente vai criar três variáveis, né? E essas três variáveis, chamadas H, V e mjump, vão receber de cross platform input manager, .getAxis horizontal e cross platform input manager, .getAxis vertical. O que é isso aqui, pessoal? O Unity ele vem com a biblioteca para controles, né? Tanto de touchscreen quanto de setinha do mouse. Então, essa variável aqui, por exemplo, H recebendo Cross Platform Input Manager getAxis horizontal, ela está recebendo as coordenadas horizontal do usuário. Então, se o usuário estiver apertando a setinha para a esquerda, esse H vai receber 1. Na verdade, aqui, direita, né? Se ele estiver apertando a setinha da esquerda, ele recebe -1. É para mim saber que setinhas que o usuário está apertando ou se ele está usando aqui esse joystick aqui no caso de aparelhos, dispositivos móveis, né? Basicamente aqui, horizontal é para esquerda e direita e vertical para cima e para baixo. Basicamente é isso que a gente está fazendo aqui. E a mjump vai receber se o usuário está apertando a barra de espaço, no caso para
tá identificando se o usuário está pulando com o player, né? A gente tem que importar essa variável Cross-Platform Input Manager, né? Para estar importando essa biblioteca, a gente vai lá em cima, aqui ó, onde estão todos os nossos using, e coloca aqui ó, using Unity Standards Assets Cross-Platform Input. Eu não vou estar explicando isso muito, que já tem um vídeo meu aí explicando. Vocês dêem uma olhada aí nos vídeos aí. Já tem um vídeo onde eu explico como é que faz esse script de movimentação. No caso lá, eu estou explicando para um personagem 2D, mas é a mesma coisa para um personagem aqui num jogo 3D. E basicamente, ok. Então aqui, pessoal, se V é maior que zero, ou seja, o V ele vai estar assumindo três valores, né? 0, 1 ou menos 1. No caso, se V é maior que zero, então ele vai ser 1, né? Se V é igual a 1, se V igual a 1, poderia estar colocando isso, né? Ou seja, o usuário está apertando o botão para cima, né? O botão não, a setinha para cima. Eu dou um transform.translate, aplico uma vertical speed vezes time.delta. Basicamente, eu estou movendo o usuário, né? E se tiver menor que zero, eu dou um translate na direção oposta, né? Para baixo, se o usuário está apertando a setinha de baixo para baixo, eu faço uma movimentação de ida do usuário, né? Ele vai para frente ou vai para trás. E também vou estar testando a movimentação de rotação. Se ele apertar a setinha para esquerda ou para direita, eu faço ele rotacionar em torno de si mesmo. Se ele aperta o botão direita, eu rotaciono ele na direção esquerda, né? Direita. Se ele aperta a setinha da esquerda, eu rotaciono ele na outra direção. Eu não vou aprofundar muito nisso, pessoal, que o que nos interessa mesmo é essa linha aqui, ó, de código. Então, ó, o que significa V ser diferente de zero? Ou seja, se o usuário fez alguma movimentação, né, para cima, para baixo, não sei, eu dou um socket.emit position. Eu transmito essa atualização da minha movimentação, né? E esse socket é justamente esse script aqui, network socket.io. E aqui eu vou dar um emit position e vou transmitir essa nova posição do player. Beleza, pessoal? Mesma coisa para rotação, né? Se o usuário também fez alguma posição com a setinha da esquerda ou da direita, eu também transmito a minha rotação aqui, emit rotation, né? Porque se ele fez isso, caiu aqui e ele fez uma rotação e eu transmito a rotação. Se ele apertou a setinha para cima ou para baixo, eu transmito a minha posição, já que aqui eu estou alterando o transform.translate, ou seja, eu estou transladando o meu personagem. Então, isso aqui vai transmitir para o nosso script network socket.io através da função emit rotation e emit position, que por sua vez vai transmitir essa movimentação ao servidor, que vai transmitir, aqui eu dou um Ctrl S para salvar, isso aqui vai transmitir em broadcast para todos os usuários, tanto a rotação quanto a movimentação do player, né? Então eu dou um Ctrl S aqui. Basicamente, é só isso que a gente precisa. Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Bom, pessoal, falta agora a gente associar esse script player controller ao nosso player aqui, que nós mesmos vamos controlar. Eu vou arrastar esse player aqui para hierarchy. Aqui ele está sem script, né? Na verdade, esse script já estava nele, eu removi para estar explicando para vocês. Agora eu vou de novo, add componente, script, nosso player controller. Pronto, ó, adicionei nosso script. Lembrando que o network player controller vai guardar o script network player controller, que é parecido com o nosso script aqui, que a gente associou player controller, mas só que aqui somos nós que controlamos e aqui é o servidor que vai controlar a posição. Então são scripts, não são parecidos, né? Na verdade esse script aqui é bem mais simples, ele só transmite a posição, né? Então, e esse aqui ele lê os nossos dados do teclado, do touchscreen, né? E transmite ao nosso player, que por sua vez vai transmitir lá para o servidor, que vai transmitir para todos os usuários essa nova movimentação, que vai chegar aqui nesse script aqui. É um pouco complexo, né, pessoal? Mas vocês praticando aí vão ver que é simples, na verdade. Eu arrasto esse player aqui para estar atualizando o nosso prefab. Arrasto aqui para o nosso prefab player. Olha lá, ele já recebe o script player controle.
eu posso estar deletando esse player aqui, vou dar um Ctrl S e vou exportar aqui, pessoal, a nossa aplicação. O Ctrl S para salvar, vou aqui em File, Build Settings. Aqui eu já selecionei para PC, futuramente vai estar vendo como exportar para Android. Eu já tenho configurado aqui Player Settings, né? O meu target platform é o Windows, poderia ser Mac ou Linux também. Arquitetura 64 bits, né? Poderia ser 32 bits também. E Development Build, posso clicar aqui em Player Settings. Aqui eu já marquei Run Background, né? Que é para a aplicação rodar, mesmo quando ela não tiver selecionada. E vou dar um Build aqui. Aqui eu vou dar o nome de Client, vou em Salvar. E ele vai gerar uma aplicação aqui para a gente. Então aqui, pessoal, ele exportou para a gente a aplicação. Eu vou dar um Ctrl S aqui no nosso servidor, né? Eu já tenho o prompt de comando do Node aberto aqui. Aqui eu vou dar um CD para abrir a pasta onde está o nosso servidor, que vai estar aqui em Videoaula 3. Ele está aqui, ó, esse server, que é esse servidor que a gente está editando. Eu vou copiar. Na verdade, ele está na pasta Videoaula 3, né? Então, pessoal, o nosso servidor está nessa pasta aqui, ó. Então, aqui eu vou copiar o URL onde está o nosso servidor. Vou aqui no Node, dou um CD para estar abrindo a localização, né, desse nosso arquivo do servidor. Colar, dou um Enter. Então, ele abriu aqui o caminho onde está o nosso servidor. Eu vou digitar aqui server. Não preciso digitar a extensão dele aqui, né? Posso digitar .js. Isso aqui não é necessário. Dou um Enter. E vamos ver se o nosso servidor está rodando direitinho. Server is running. Então, nosso servidor está tudo certo, né? Não tem nenhum erro. Eu vou executar aqui um cliente. Então, aqui ele já abriu, já ofereceu para abrir um cliente. Vou executar mais outro cliente, simulando que são duas pessoas, né? Futuramente eu vou estar hospedando esse servidor na web, né? Aí vocês vão poder ver como é que funciona, né? A princípio aqui seriam dois computadores rodando, mas poderiam ser vários. O Node oferece suporte para múltiplos usuários, né? Bastante usuários. Beleza, então aqui eu vou estar executando dois clientes. Vou só reduzir aqui a tela, né? Para caber aqui no meu PC. Vou marcar aqui o Windowed, senão ele vai ocupar tudo. Vou marcar aqui, Play. Deixa eu abrir mais um aqui, que o outro acabou ocupando a tela inteira, né? Não é isso que eu queria. Deixa eu abrir aqui. É bom que a gente vai ter 3 clientes, né? Ó, a user ready for connection. Conectou um, já conectou o outro. E vou conectar mais um terceiro aqui. Ó, já abriu um terceiro aqui. Player. Então, pessoal, se tudo ocorrer certo, nossos players vão movimentar aqui à vontade aqui nas nossas aplicações, né? E isso vai ser transmitido em broadcast para os outros clientes e a gente vai ver a movimentação dos outros players e a nossa mesmo, né? Devido aos scripts que a gente desenvolveu nessa aula. Bom, pessoal, ele abriu aqui, meu computador está um pouco lento, né? Mas se vocês tiverem um bom PC aí, vai entrar rápido. Então aqui eu vou digitar player 1, vou dar um login. Ó, instanciou o meu player aqui. E aqui eu vou entrar como player 2. Vou dar um login. Ó, instanciou player 1. Ó, tô rotacionando aqui. Vou movimentar. Ó, movimento. O texto dele tá um pouco estranho aqui, né? Ficou player clone, não era para ter tido esse nome. E aqui na outra aplicação também eu faço a movimentação. Bom, pessoal, isso aqui é bem básico, né? Eu pretendo estar aprofundando mais o multiplayer. Aqui é só movimentação, tipo um Hello World mesmo, de como faz aí o multiplayer, né? Isso aqui é bem básico. Mas em aulas futuras eu vou estar ensinando vocês a transmitir a animação, o tiro de um personagem, a movimentação de balas, né? No caso de jogos FPS, vocês podem ver que aqui, ó, é transmitido para o servidor tanto o rotation quanto a movimentação.
Vou estar ensinando vocês também a estar mexendo com um banco de dados, né? Normalmente a gente vai usar um banco de dados, a gente não vai estar... Olha lá, já caiu o player. A gente vai estar usando um banco de dados também. Bom, se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu gostei aí. Não deixe de se inscrever no canal, se me motiva a trazer mais vídeos. Se você não entendeu nada do que eu expliquei, por favor, deixe aí nos comentários, reclame, né, que você não entendeu. Realmente essa aula ficou mais complexa do que eu pensei em dar, né. Tem alguns erros aqui, depois eu vou estar vendo, corrigindo isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí, que a gente vai estar vendo como hospedar o nosso servidor na web, como hospedar a nossa aplicação. Estava pensando em hospedá-la no Facebook, né? Já que o pessoal joga muito pelo Facebook também, mas a gente vai estar vendo aí onde vai hospedar tanto a nossa aplicação quanto o nosso servidor. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima. E vai estar aí na descrição, pessoal, o script aí corrigido. Aqui tá alguns erros, eu vou ver porque que tá errado isso aqui. Mas para vocês aí já vai estar o script pronto, corrigido, né? Então, estudem, né? E continuem aí praticando o desenvolvimento de jogos. Então, um grande abraço e fui!